O teorema da modulação é uma das propriedades mais interessantes das transformadas de Fourier. O enunciado desse teorema é o seguinte: se f grande de ômega é a transformada de Fourier de uma função f de t, então a transformada de Fourier de f de t vezes o cosseno de ômega zero t é f grande de ômega mais ômega zero mais f grande de ômega menos ômega zero, tudo dividido por 2. Isto é uma média aritmética da transformada de Fourier deslocada para a direita por uma distância ômega zero e deslocada para a esquerda uma distância ômega zero. A demonstração é muito simples. A gente parte da própria definição de transformada de Fourier. O cosseno de ômega zero t pode ser decomposto como a soma de duas exponenciais imaginárias divididas por 2. Então, esse termo cosseno de ômega zero t vai ser substituído por essa fração. Depois eu separo em duas partes, uma integral envolvendo a primeira exponencial e uma integral envolvendo a segunda exponencial. O meio ficou do lado de fora. Agora basta observar que essa expressão obtida depois de juntar as duas exponenciais é exatamente a expressão da transformada de Fourier, onde foi substituído ômega por ômega menos ômega zero. Já na segunda integral, a gente tem exatamente a expressão da transformada de Fourier, onde se substituiu o ômega por ômega mais ômega zero. Então a gente chega nessa expressão final. Essa propriedade é muito útil para calcular a transformada de Fourier de funções que são da forma cosseno multiplicado por uma outra função cuja transformada de Fourier é conhecida. Vamos ver esse primeiro exemplo. f de t igual a n menos a módulo de t. Aqui o a é uma constante positiva. Eu já calculei a transformada de Fourier dessa função em vídeos anteriores, então aqui eu vou apenas trazer o par dela. A f grande de ômega igual a 2a dividido por a quadrado mais ômega quadrado. Quando eu olho para o produto do cosseno de ômega zero t com n menos a módulo de t, a transformada de Fourier dessa função vai ser essa combinação da f grande de ômega deslocado para a esquerda com a f grande de ômega deslocada para a direita. Então eu tenho essa expressão aqui de baixo, eu estou passando com o mouse por cima, onde aparece o ômega substituído por ômega menos ômega zero, e na segunda aparece o ômega substituído por ômega mais ômega zero. Um meio da propriedade se cancelou com esse 2 no numerador da transformada de Fourier da f pequena de t. Quando a gente olha para os diagramas de amplitude, aqui eu coloquei à esquerda a transformada de Fourier da f de t e à direita da cosseno de ômega zero t vezes f de t. Como a transformada de Fourier é uma função real positiva, a fase é sempre zero, não é relevante aqui. Eu olho para o gráfico da função e o próprio gráfico do módulo da função. Na direita, onde tem a propriedade da modulação, a gente vê as duas cópias, uma para a direita e uma para a esquerda. O ômega zero é 5, então a gente vê aqueles picos sendo deslocados para 5 e menos 5. E a amplitude fica dividida por 2. Então, esse aqui o máximo é 2, aqui o máximo é em torno de 1. Vamos ver um outro exemplo. Agora a gaussiana, f de t igual a n menos a quadrado t quadrado, onde há uma constante positiva. A transformada de Fourier dessa função é raiz quadrada de π dividido por a, n menos ômega quadrado dividido por 4a quadrado. A transformada de Fourier dessa função multiplicada por cosseno de ômega zero t vai ficar raiz quadrada de π dividido por 2a, porque é um termo comum, e entre colchetes eu botei n menos ômega zero ao quadrado, tudo dividido por 4a quadrado, e depois n menos ômega mais ômega zero, tudo ao quadrado, dividido por 4a quadrado. Qualitativamente, os gráficos são muito parecidos, mas, de novo, a gente vê essa replicação do diagrama de espectro. Fica uma parte à direita, uma parte à esquerda, e amplitude dividida por 2, conforme a gente vê nesses diagramas aqui. E os picos ficam em torno de 5 e em torno de menos 5, porque eu escolhi ômega zero para ser a frequência de modulação. Nesse último exemplo, eu tenho f de t igual a 0 se t menor ou igual que menos a, ou 0 se t maior ou igual que a, e entre o menos a e o a função é cosseno de ômega t. O gráfico está aqui com a igual a 5, então ela tem uma descontinuidade, porque ele é cortada bem num ponto onde o cosseno não é zero. Tem essa oscilação entre menos 5 e 5 e depois volta a ser zero. Essa função também pode ser escrita como cosseno de ômega t vezes uma outra função. Essa outra função vai ser a função que é zero para t menor que menos a, zero para t maior que a e 1 entre menos a e a. Então, tá aqui eu escrevi o f de t como g de t vezes cosseno de ômega zero t.
O g de t está bem definido ali. Agora eu vou olhar para a transformada de Fourier do g de t, eu vou calcular passo a passo aqui a partir da definição. G grande de ômega é integral de menos infinito a mais infinito de g de t e na menos i ômega t dt, o que é igual à integral de menos a até a de e na menos i ômega t dt. Eu poderia ter usado uma primitiva para exponencial, mas eu preferi separar a exponencial como cosseno e seno. Então eu tenho um termo cosseno de ômega t e um termo que é i seno de ômega t. O seno é ímpar, então a integral em limites simétricos é zero. Já o cosseno é par, eu posso rebater 2 vezes a integral de 0 até a de cosseno de ômega t dt. 2 vezes a integral de 0 até a de cosseno de ômega t dt, o que é igual a 2 dividido por ômega, seno de ômega t, avaliado em 0 e a. Isso resulta em 2 seno de a ômega sobre ômega para ômega diferente de zero. O ômega tem que ser diferente de zero aí para evitar o zero no denominador, mas quando o ômega é zero é fácil de calcular a transformada de Fourier, porque o g de zero vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de g de t vezes 1, então é a própria integral da função, que vai ser a integral de menos a até a de 1 dt, o que é 2a. Eu vou corrigir aqui que está escrito f de zero, mas é g de zero. Finalmente, aplicando o teorema da modulação, tem que f de ômega igual a g de ômega mais ômega zero, mais g de ômega menos ômega zero, tudo dividido por 2, o que é seno de a que multiplica ômega menos ômega zero, tudo dividido por ômega menos ômega zero, mais seno de a que multiplica ômega mais ômega zero, tudo dividido por ômega mais ômega zero. Traçar o gráfico. Aqui está o diagrama de amplitudes da primeira parte, só a função sem estar multiplicada pelo cosseno, só aquele degrau. E à direita, o diagrama de amplitude da função modulada, isto é, f de ômega 0t vezes g.